Canal Novo Dia. Sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. De paz seja convosco, que Deus possa estar nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para poder estar entendendo as coisas e compreendendo que quem convence o homem do pecado, do juízo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é eu que convenço você, nem você que me convence. Mas, muitas vezes, é trocando ideia assim que nós conseguimos chegar à conclusão de alguma coisa e descobrimos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. No estudo anterior, deixa seu joinha aí, se inscreva, aciona o sininho aí, tá bom? No estudo anterior falamos sobre adornos e vestes que todos cristãos devem usar. Nesse estudo vamos falar do verdadeiro padrão de uso e costume. O verdadeiro padrão é o verdadeiro, certo? O que é padrão? Não é um padre grande, tá? Padrão de que e de quem? De quem é o padrão? O que é padrão, de que é o padrão e de quem é o padrão. Certo? Porque Deus não muda. O padrão de Deus é um padrão eterno. É um padrão próprio. Então, por que Deus não muda? Automaticamente porque Ele é o padrão perfeito. Não tem como mudar. A Bíblia diz que Deus não muda. Se Deus mudasse, nós seríamos destruídos. Portanto, Deus não muda. Então, o padrão de Deus é um padrão perfeito. Por que o homem muda? Porque o homem é volúvel. Então, o padrão do homem é um padrão mutável. O padrão de Deus é imutável. Entenderam? Porque os pregadores diz, quando vai pregar lá na igreja, vai fazer convite para as pessoas, ele diz: venha como estás, né? E depois eles dão uma lista enorme de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, não pode isso, não pode pintar a unha, não pode rapar o cabelo, pelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque ele dá uma lista grande e manda você vir como está. Viu? Porque o Papa diz que não pode ler a Bíblia. É claro, porque quando você lê a Bíblia, a verdade liberta, né? Então, quando você tem conhecimento das Escrituras, tem conhecimento da verdade, você não depende das pessoas ficar arbitrando na sua vida, dizendo o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Você é que decide o que você vai fazer na sua vida, com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. É você que toma a decisão. Você assistiu os outros vídeos que eu gravei? Então assista. E você, ao ver os vídeos que eu gravei nessa série, você vai entender e vai tomar a sua própria decisão o que você vai fazer ou deixar de fazer. Em Gálatas 2:4, Paulo fica bravo com os irmãos intrusos. Veja, Paulo aqui conta que ele era o apóstolo da incircuncisão. Gentil que não circuncidava, não cortava em círculo o prepúcio do pênis. Então, Paulo, ele era o apóstolo da incircuncisão. E Pedro era apóstolo da circuncisão. Pedro só pregava para os judeus ali, o circuncidado, né? E cada um entendia o outro, mas porém alguns dos apóstolos tinham preconceitos em se misturar com os não circuncidados. Você não é circuncidado, então você é imundo.
Você é imundo. Eu não quero me misturar com você. É que nem o judeu não se dava com o samaritano. Tinha o samaritano como imundo. Paulo chama a atenção deles, inclusive de Pedro. Paulo chama a atenção. Paulo vê em Pedro e nos demais irmãos um farisaísmo. Atando fardo pesado, colocando sobre os ombros dos outros, mas nem sequer com um dedo quer ajudar. Tendo seus próprios costumes, suas próprias tradições, esquecendo as tradições da Bíblia, da Torá. Esquecendo as tradições de Deus e seguindo as suas próprias tradições. Jesus chega e muda o padrão dos fariseus. Muito dos costumes farisaicos não está de acordo com os padrões de Deus e da Torá. E Jesus, ao usar o padrão do Criador, que é o padrão do amor e espiritual, muitos carnais não conseguem entender. Até mesmo Nicodemos, que era um dos principais, ele era professor, ele era doutor da lei. Ele não entendia, porque ele era um homem carnal. Então Jesus não seguiu os padrões do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, de sei lá de quem mais, os heroditas. Jesus não seguiu os padrões deles, mas Jesus seguiu o padrão de Deus, que é o de amar, seguiu o padrão da Torá, seguiu os verdadeiros padrões. Mas eles não concordavam com Jesus. Jesus, sendo rabino, sendo professor, em Lucas 18, Jesus toca em criança. Começa a tocar em criança, coisas que não era costume dos religiosos. Até hoje, sempre eu falo, é melhor você fotografar uma criança, você filmar uma criança, que mais tarde você vai querer ver ela. Ah, cadê fulano? Era criança, né? Cadê? Só filma marmanjo. Só tira foto de marmanjo. Muitas vezes das crianças não. Naquele tempo não era diferente. Os religiosos passavam longe das crianças. Tinha até nojo das crianças, sei lá. Não tinha tais costumes, mas Jesus começou a tocar nas crianças. Jesus quebrou todos os costumes deles. Quebrou todos. Jesus quebrou muitas regras. Muitas regras. Aí entra a fé. Entra a fé. Ah, eu sou cristão, mas morro de medo. Eu saio por aí dia e noite de máscara. Estou morrendo de medo. Viu? Que fé que você tem? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é você? O que é que você está fazendo? Ah, eu vou deixar para você. Você pensa o que você pensar, tá bom? Então, certo jovem rico vê a necessidade de mudança para herdar a vida eterna. Para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus, Jesus diz que precisa do quê? Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus. Certo? É o que Jesus disse. Jesus disse para entrar no reino tem que ser como criança. Aí as pessoas ficam doidadas quando Jesus diz que tem que ser como criança. Me responda, criança se preocupa com o quê? Com que tipo de veste? Com que tipo de adorno? Com que criança se preocupa? Com que cor de pele as crianças se preocupam? Criança não se preocupa com nada, não se preocupa com o que há de comer, o que há de vestir, não se preocupa com nada. É assim que Jesus disse que nós temos que ser. A lei de Deus é imutável. A do homem aceita emendas. Por isso que a Constituição é cheia de emenda. Mas a lei de Deus não precisa de emenda. Ela é imutável. Uso e costume é mutável. Pode mudar. E acompanha tempo e localidade.
uso e costume. Nem todo mundo está acostumado a usar aquilo que usamos. Por exemplo, você não usa o que os nordestinos usam. Você não usa o que os gaúchos usam. Você não usa o que os mexicanos usam. Você não usa o que os escoceses usam. Então, é diferente uma coisa da outra. As normas que é concordada entre duas ou mais pessoas serão concordadas no céu. A Bíblia diz que 2 ou 3 concordarem na terra, é concordado no céu. Tá bom, então. Concordamos de matar meio mundo de pessoas aí. Isso vai depender, filho, de quem. Então, toma cuidado com isso. Depende de quem concorda e o que concorda. Nem sempre será concordado no céu. Estamos falando aqui de pessoas de Deus. Quando 2 pessoas de Deus concordam na terra, será concordado no céu. Certo? Usamos o que precisamos ou acompanhamos o modismo. Já imaginou se todo mundo acompanhar o modismo e o seu pastor falar, não, por tradição, eu vou proibir a internet. Vou proibir as redes sociais. Você concordaria com isso? Vale lembrar que você não deve ser presa de ninguém. Você não deve ser escravo de ninguém. Você não deve fazer o que os outros querem que você faça, porque eles querem. Você tem que fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final desta série. Eu sei que tem muita coisa. Aqui eu poderia falar de véu, poderia falar de gravatas, poderia falar de tantas outras coisas. Mas usem as vestes espirituais. O sapato do evangelho, né? A couraça da fé. E aí por diante. Que Deus abençoe a todos. Deixa seu joinha. Até breve, com outros estudos. Se assim o Senhor permitir, estaremos sempre juntos. Amém? Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. Até breve, que o Eterno possa nos abençoar sempre. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós.